Neste momento, antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus, queremos orar. Oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos mais uma vez como teus filhos e filhas. Como é bom ter um pai a quem pedir, um pai a quem agradecer, um pai que nos protege, que nos ama, cujos olhos estão sobre nós, fazendo-nos de nós objetos especiais da sua proteção. Derrama o Espírito Santo sobre os meus irmãos, sobre as minhas irmãs. Derrama o Espírito Santo sobre todos os teus filhos ao redor do mundo. Ouve as orações deles. Atende os pedidos que estão sendo feitos neste momento. Cura os teus filhos que estiverem enfermos. Cura aqueles que estiverem viciados e dominados e escravizados por vícios, Pai. Liberta-os pelo poder e em nome de Jesus Cristo. Converte os corações daqueles que ainda não se dobraram diante de Jesus Cristo. Que o Senhor ouça as orações, as intercessões das esposas pelos seus maridos, dos pais pelos seus filhos. Ouve a nossa oração, Pai querido. Derrama sobre nós o Espírito Santo neste momento ao abrirmos a Tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra, Pai. Que fale o Espírito Santo ao nosso coração e não palavras humanas, mas Deus atue em nossa mente para que possamos entender o tempo em que estamos vivendo. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Meus queridos, a mensagem de hoje, o título, Cristo está vindo e vem para vencer. Quem me deu esse título foi a minha esposa. Minha querida esposa Leila. Estávamos juntos ouvindo aquela música de coral com o som de trombetas. Enquanto estávamos ouvindo aquela música, a minha esposa emocionada disse: Samuel, pregue sobre este tema no próximo sábado. Cristo está vindo e vem para vencer. Eu louvo a Deus pela esposa que Ele me deu, junto comigo neste santo ministério, estamos juntos. Eu louvo a Deus pela filha e pelo filho que Deus me deu, estamos juntos neste ministério, estamos juntos pregando a mensagem de Deus, a família toda, genro, nora, netos, filho, filha e esposa, estamos juntos, louvado seja Deus. Este é o maior tesouro que Deus me deu na terra, é a minha família, que eu quero apresentá-la diante de Jesus Cristo, quando Ele vier, em poder e glória. Eu quero falar para Jesus: eis-me aqui, Senhor, com os filhos, com os netos que o Senhor me deu. Queremos subir para o céu em família. Queridos, Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, nós vamos estudar hoje muitos textos da Bíblia. Apocalipse capítulo 14, Apocalipse capítulo 19. Vocês vão ter a sua Bíblia na mão, tenham a Bíblia na mão, tenham também um caderninho na mão e vão anotando tudo. Eu quero ler inicialmente com vocês Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 21, vamos iniciar lendo este capítulo de Lucas, capítulo 21, verso 25 em diante. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Está certo? Haverá. E você vai ver. Não, pastor, mas isto já se cumpriu. Você viu? Não viu, não é? Aquilo que se cumpriu lá em 1755, 1780, 1833, tudo bem. Preparando o mundo para o juízo celestial de 1844. Mas agora, Jesus está falando que agora você vai ver estes sinais. Esta geração que assistir estes sinais também assistirá à segunda vinda de Jesus. Aleluia. Vou ler então. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e na terra angústia das nações. As nações estarão em angústia. Será que hoje as nações estão em angústia, meu querido irmão? Minha querida irmã, meu querido amigo, em Cristo Jesus? Poderíamos dizer que esta profecia está se cumprindo em nossos dias, que as nações estão em angústia, em perplexidade, em ansiedade, em insegurança, nações conturbadas. As nações terão angústia e
em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. As regiões mais caras de apartamentos são as regiões litorâneas, beira-mar. Mas, queridos, não é para lá que você deve ir. Há pessoas que estão planejando sair das grandes cidades e irem para regiões litorâneas. Não, meu irmão. Ao sairmos das grandes cidades, nós deveremos ir para o campo, longe do mar, longe destas regiões litorâneas. Por quê? Haverá, sim, um momento em que os homens, em perplexidade, ficarão pelo bramido do mar e das ondas. O mar vai avançar sobre a terra, ondas gigantescas. Elas vão avançar sobre a terra, ocupando toda esta região litorânea. Por isso diz aqui, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, diz aqui, verso 26. Hoje nós estamos vivendo estes dias de conturbação, de confusão. Queridos, não poderíamos pregar no melhor tempo esta mensagem. O melhor tempo para pregar esta mensagem é hoje, porque está se cumprindo diante dos nossos olhos, homens e mulheres desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão, esta insegurança, esta incerteza do que está por vir. Tudo está confuso. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Já vieram sobre o mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Sol, lua e estrelas, eles serão movidos pelo poder de Deus, preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus. E o verso 27, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Aqui está dizendo que você vai ver todos esses sinais, e você vai ver o sinal do Filho do Homem vindo na nuvem com poder e grande glória. Você verá, meu querido irmão. Nós somos a geração do tempo do fim. Nós somos a geração que vai assistir à volta de Jesus. Eu não tenho medo de falar isso. Eu tenho certeza absoluta que esta é a última geração. Jesus está voltando. Tudo o que está acontecendo são passos de um Deus que está voltando. Eu posso afirmar com toda a segurança de que isto vai acontecer em nossos dias. Não acredite naqueles pregadores que vão querer acalmar os seus ânimos, dizendo não é tempo ainda. Não é tempo de você ir morar no campo. Não é tempo ainda da volta de Jesus. Muita coisa ainda vai acontecer. Ainda não é o fim. Chegou o fim, meu querido irmão. Chegou o tempo do fim. A minha esposa e eu, minha família, estamos vivendo aqui nos Estados Unidos há 23 anos. E Deus nos disse, Samuel, é hora de você voltar. Eu já moro numa chácara distante, meia hora de uma cidadezinha bem pequena. Mas ele disse, é hora de você voltar, Samuel. Deus convenceu a mim, Deus convenceu a minha esposa, Deus convenceu os meus filhos. E todos em família estamos pensando o mesmo, voltar para o Brasil, ir para um lugar bem distante, bem isolado. Pai querido, eu quero agradecer ao meu Pai querido, ao meu querido Jesus, que nos guia. Aqueles que querem saber a vontade de Deus, saberão a vontade de Deus. Aqueles que perguntam, o que queres que eu faça, Senhor? O que queres que eu faça? Qual é a tua vontade para a minha vida? O Senhor quer que eu vá? Eu vou. O Senhor quer que eu fique? Eu fico. O que o Senhor quer que eu faça? Diga-me, eis-me aqui, envia-me a mim. Se esta for a tua disposição, meu irmão, Deus vai te dirigir individualmente. Deus vai dirigir você individualmente. Eu não sou exemplo para ninguém, você não é exemplo para ninguém, porque Deus dirige individualmente aos seus filhos. Deus não salva pessoas em grupo, Deus não dirige pessoas em grupos grandes, mas Deus responde você com impressões mentais do Espírito Santo. O Espírito Santo dá impressões mentais para você e você faz as coisas porque você seguiu a intuição do Espírito Santo. Queridos, Deus responde às orações daqueles que são sinceros e querem viver unicamente fazendo a vontade de Deus. Por isso, eu entendo que chegou o fim. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora,
quando estas coisas começarem a acontecer, que coisas? Toda esta angústia das nações, toda esta perplexidade das nações, a confusão mundial, a pandemia, a quebradeira, o fracasso financeiro. O mundo não vai quebrar, meu querido irmão. O mundo já quebrou. A economia mundial já quebrou. Países e governos estão vivendo com dinheiro recebido do Banco Central. Os bancos centrais estão soltando dinheiro para sustentar os países, mas o Banco Central não pertence ao país. Ele é controlado pelo Vaticano, pelos jesuítas. Queridos, os governos e as populações mundiais estão vivendo com dinheiro fornecido pelos jesuítas. Chegou o fim. A crise financeira chegou e vai só aumentar daqui até o final do ano e início do ano que vem. Uma quebradeira mundial. É a crise final, meu querido. Aqui diz, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, verso 28, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Está próxima a volta de Jesus. Não podemos marcar dia e a hora da volta de Jesus. Não sabemos ainda o dia e a hora da volta de Jesus, mas é mistério, é necessário você conhecer o tempo da volta de Jesus, os sinais dos tempos que Jesus deu, para nós não pensarmos que Jesus vai demorar muito ainda e ficarmos pregando e falando, tarde virá o meu Senhor, tarde virá o meu Senhor. Não, não é assim não, vai ter muito tempo ainda, não vai ter muito tempo ainda, não vai ter muito tempo ainda. Os últimos acontecimentos serão rápidos. Rápidos. Deus tem dado sonhos para as pessoas. Pessoas simples estão recebendo mensagens de Deus dizendo que é o fim. Esta crise mundial nunca foi igualada por outras crises anteriores. Se você ouvir alguém falando, não, crise sempre existiu, esta crise veio e essa crise vai passar e vai voltar tudo ao normal. Não vai voltar tudo ao normal. As igrejas não vão voltar ao normal. As igrejas estão muito dormentes. Desde março, as igrejas não se reúnem. E, queridos, parece que não estão com vontade de se reunir. Queridos, o povo de Deus está dormindo, está sonolento. Mas nós temos que estar clamando, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Nós não queremos mais ficar neste mundo por muito tempo, não queremos. E aqui diz o capítulo 21 de Lucas, verso 29, e disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, ou seja, quando saiu os brotos, não é? Vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. E o verso 31, assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, que coisas? Sinais no sol, na lua, nas estrelas, e isso vai acontecer, como está anunciado no 6º selo de Apocalipse 6, versos 12 a 15. Isto vai acontecer agora, sacudindo o mundo, preparando o mundo para o decreto dominical, preparando o mundo para o selamento do povo de Deus, preparando o mundo para o selamento dos ímpios com o sinal da besta, preparando o mundo para a última grande chamada divina para o mundo. Sai dela, povo meu, a pregação da terceira mensagem angélica. Queridos, assim vós também, quando virdes todas estas coisas acontecerem, sabei que o reino está perto. O reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Não está falando da geração de 200 anos atrás, não está falando da geração de 100 anos atrás, está falando desta geração que vai assistir o sinal no sol, na lua e nas estrelas e ondas altíssimas invadindo a geração, até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Esta é a mensagem que Deus pediu para eu pregar para você hoje. Quando a minha esposa pediu, Samuel, pregue o título da mensagem, Samuel, Cristo está vindo e vem para vencer. Jesus só é vitorioso, meu irmão. Jesus só é vitorioso desde o céu. Jesus venceu a Satanás, expulsando-o de lá. Jesus Cristo nasceu na terra, tornou-se um de nós e venceu a Satanás nos 33 anos de vida na terra. Venceu a Satanás na cruz, morrendo sem pecado, pelos nossos pecados. Venceu a Satanás
na manhã do primeiro dia, ressuscitando da morte, deixando o túmulo vazio, subiu ao céu e ele prometeu: eu vou voltar outra vez. Jesus prometeu. Abra sua Bíblia em João capítulo 14. Antes de Jesus subir para o céu, ele deixou a promessa que consolou o coração dos discípulos e consola o meu coração. Ó, bendita esperança da volta de Jesus. Benditas palavras ditas por Jesus aqui em João capítulo 14, versos 1 a 3. Palavras que me confortam. Nós sabemos de cor estas palavras. Desde a minha meninice eu sei estas palavras de cor. Nunca fiz propósito de decorar, mas de tanto ler, de tanto repetir, elas ficaram de cor. João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Não se preocupe, não se angustie. Creia em Deus. Creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: eu vou preparar-vos lugar. Jesus já foi preparar lugar. Falta ele voltar para nos levar. E aqui diz o verso 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Ele ainda não veio, mas ele vai. Queridos, mais de 300 vezes a promessa da segunda vinda de Jesus é nos dada somente no Novo Testamento. Ele voltará com poder e glória e nos levará vos levarei para mim mesmo, ele disse, para que onde eu estiver, vós também estejais. Queridos, esta promessa de Jesus Cristo vai se cumprir em nossos dias. Em nossos dias. Em Apocalipse capítulo 6, queridos, Jesus é mostrado como o cavaleiro do cavalo branco. E o cavaleiro do cavalo branco, ele saiu vitorioso e para vencer. Abra sua Bíblia em Apocalipse 6, versos 1 e 2. Apocalipse 6, versos 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, o primeiro, olhei e ouvi um dos 4 seres viventes que dizia em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Jesus é o cavaleiro que saiu vitorioso e para vencer. Cristo está vindo e vem para vencer. Ele é o vitorioso. Queridos, Jesus só conheceu vitórias. A Bíblia dá 2 descrições da segunda vinda de Jesus, que são 2 descrições maravilhosas, emocionantes, quando você lê essas 2 descrições de Apocalipse sobre a segunda vinda de Jesus. Vamos ler, primeiramente, Apocalipse 14. Apocalipse 14 e o verso 14 em diante é a primeira descrição da segunda vinda de Jesus aqui em Apocalipse. Abra sua Bíblia, Apocalipse 14 e os versos 14 em diante. E olhei um homem que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. Jesus Cristo volta em poder e glória, assentado nas nuvens. E ele tem uma foice na mão, porque ele vem para colher a seara da terra, colher o trigo para os celeiros de Deus e colher o joio para ser queimado. Ele vem com uma foice na mão. E o verso 15. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega, ou seja, colhe. E é já vinda a hora de cegar, de colher, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. A colheita foi feita. Essa descrição da segunda vinda de Jesus, aqui em Apocalipse 14, versos 14 a 16, ela não está fora de lugar, meu querido irmão. Ela não está fora de contexto. Por quê? Porque antes do verso 14, vem os 13 versos do capítulo 14. Capítulo 14, de 1 a 13, fala dos 144 mil. Capítulo 14, verso 1 a 5, os 144 mil. Os discípulos de Jesus, 144 mil discípulos de Jesus, que serão batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo, e vão pregar o sermão que Jesus escreveu, que está no verso 6 até o verso 13. Este é o sermão que eles vão pregar, do verso 6, do capítulo 14 de Apocalipse, até o verso 13, as 3 mensagens angélicas,
Chegou a hora do juízo, caiu Babilônia, e se alguém adorar a besta e receber o seu sinal na mão ou na testa, beberá do vinho da ira de Deus também, sem mistura. E aqui o verso 12 diz, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Queridos, depois de anunciada as 3 mensagens angélicas, depois de preparado o mundo para a segunda vinda de Jesus, então Deus descreve a segunda vinda de Jesus do verso 14 em diante. Jesus não vai voltar antes que estas 3 mensagens angélicas sejam pregadas de forma poderosa pelos 144 mil que estão aqui. Este é o contexto do capítulo 14. 144 mil, meus queridos, não são 145, não são 200 mil e também não é 1 milhão. 144 mil para Deus é 144 mil, assim como 7 para Deus é 7, assim como 10 para Deus é 10, assim como 12 portas da Nova Jerusalém para Deus são 12 portas, 4 anjos para Deus são 4 anjos, os números para Deus são literais. Tem simbolismos? Tem, mas eles são literais. Então são 144 mil que entendem as mensagens, as 3 mensagens angélicas e que vão pregar no poder do Espírito Santo estas 3 mensagens. E uma grande multidão que está em Babilônia. Uma grande multidão que ninguém pode contar, porque é o maior número de salvos que ainda está em Babilônia. Vai se unir. Não há uma placa de igreja. Queridos, não nos preocupemos com placas de igrejas. Este grande grupo de filhos e filhas de Deus espalhados por todas as igrejas que se chamam e se compõem como Babilônia, eles vão se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Meus queridos, Jesus Cristo não vai voltar antes que esta grande conversão aconteça. Jesus vem, Cristo está vindo e vem para vencer. Ele é o vitorioso. A outra descrição que eu quero ler para vocês está em Apocalipse capítulo 19. Esta é a outra descrição da volta de Jesus. Apocalipse capítulo 19, verso 11. Mas percebam, assim como lá no capítulo 14, antes de descrever a segunda vinda de Jesus no verso 14, capítulo 14, verso 14, antes de descrever a segunda vinda de Jesus, mostrou o quê? As 3 mensagens angélicas que devem ser pregadas. A primeira falando, chegou o juízo. E a segunda fala de Babilônia. E a terceira fala de Babilônia também. A besta e a imagem da besta e o sinal da besta. Agora, aqui no capítulo 19, antes de descrever a segunda vinda de Jesus, no verso 11 em diante, fala da destruição de Babilônia. No capítulo 19, verso 1 em diante, fala da destruição de Babilônia. Leia aí comigo, capítulo 19, verso 1. E depois destas coisas ouvi no céu como uma grande voz, de uma grande multidão que dizia, aleluia, salvação, glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou, está falando de juízo, juízo sobre Babilônia. Aquela primeira mensagem angélica, chegou a hora do juízo, caiu Babilônia. Aquelas mensagens foram pregadas. Por isso agora pode ser falado o que está no verso 2, capítulo 19, verso 2, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, aquela que deu a beber a todas as nações do vinho da sua prostituição. Julgou a grande prostituta que havia corrompeu a terra. O poder papal e o protestantismo apostatado, eles se unem em torno da santificação do domingo, eles se unem em torno da imortalidade da alma. Estas duas mensagens espúrias, estas 2 doutrinas falsas, que não têm nenhum apoio bíblico, que é a imortalidade da alma, porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Não tem nada imortal no ser humano. Nós somos mortais, só vamos receber a imortalidade na segunda vinda de Jesus. Esta é a primeira doutrina falsa. E a segunda doutrina falsa é a santificação do domingo. Estas 2 doutrinas que não têm apoio bíblico,
estas duas doutrinas unem o protestantismo apostatado com o romanismo, com o Vaticano. E quem faz esta união? O cimento que une o romanismo, o Vaticano, com o protestantismo apostatado. Existe um abismo aqui, mas este abismo foi transposto através do espiritismo, através dessa tríplice aliança, Vaticano, espiritismo e protestantismo. Eles se unem. Agora, no tempo do fim, essas três forças estarão unidas. Esses são os três espíritos imundos que estão lá na sexta praga, não é? Na sexta praga de Apocalipse, capítulo 16. Portanto, queridos, aqui fala no capítulo 19 de Apocalipse, estamos lendo o verso 2. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, com as suas falsas doutrinas. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Ela matou os mártires de Deus. Mas agora ela está julgada. E o verso 3. E outra vez disseram, aleluia, e o fumo dela, Babilônia é destruída. Babilônia é destruída. Roma é destruída. O Vaticano é derrubado. E, queridos, o fumo dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos. Olha a cena aqui, meus queridos. A cena que Deus montou no céu. A cena que Deus montou dentro da Nova Jerusalém. A cena que Deus montou dentro do santuário celestial. É o Santíssimo do Santuário Celestial, onde tem esta cena que vem lá de Apocalipse capítulo 4. A primeira vez que esta cena aparece em Apocalipse 4, e ela se estende, ela dura por todo o livro do Apocalipse. E aqui, depois de julgada e condenada e destruída Babilônia, mostra de novo a cena final. Verso 4, capítulo 19, verso 4. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono. De onde vem esta cena? Deus assentado no trono, 24 tronos e 4 seres viventes ao redor do trono. De onde vem essa cena? Lá de Apocalipse 4. É o Santíssimo do Santuário Celestial. E vi os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma multidão, e como que a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia. Quantas vezes a palavra aleluia aparece aqui? 4 vezes a palavra aleluia aparece aqui, nestes poucos versos do capítulo 19 de Apocalipse. Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos. Acabou o juízo. Acabou o juízo. Babilônia está destruída. Por isso sobe o seu fumo. O povo de Deus foi julgado, selado, salvo. E agora o verso 7. Regozijemo-nos. O que é que você e eu temos que fazer? Nos regozijar. Alegremo-nos. O povo de Deus não é triste, não é cabisbaixo, não é deprimido, não é fracassado. O povo de Deus é alegre, é otimista, é vitorioso, mente de vitorioso. Cristo veio para vencer. Cristo está vindo e vem para vencer. Ou seja, é vitória. A mente de vitória de Jesus é implantada em você também. E você tem uma mente de vitorioso. Os filhos de Deus ungidos pelo Espírito Santo, eles não serão vistos dizendo, eu não consigo, eu não posso vencer isso, eu não posso abandonar esse vício, eu não consigo me libertar desse pecado. Não, meu querido irmão, de maneira alguma. Você que tem a mente de Jesus, você tem uma mente de vitorioso. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Em nada vamos dizer, eu não posso, eu não consigo, não tenho forças. Como não? Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? O meu Deus é o Todo-Poderoso. É o Deus do impossível. É o Deus que faz coisas absurdas, de maravilhosas que são. Por isso, regozije-se, alegre-se e demos glória a Ele.
porque vindas são as bodas do Cordeiro. A segunda vinda de Jesus vai ocorrer. E Jesus vai arrebatar a sua igreja para o céu. E nós vamos participar das bodas do Cordeiro. Vamos ser servidos por Jesus Cristo. Lá vamos comer do pão sem fermento. E lá vamos beber do suco da vida, representando o sangue de Jesus. Jesus participou da ceia com os discípulos antes de morrer. E ele disse: não mais comerei deste pão, não mais beberei deste vinho, até aquele dia, quando de novo convosco participarei no reino do meu Pai. Vai chegar esse dia, muito em breve, as bodas do Cordeiro, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa, você se aprontou, eu estou pronto, eu estou me aprontando, eu estou confessando os meus pecados todos os dias, eu estou buscando o batismo do Espírito Santo todos os dias, eu estou dizendo: ora vem, Senhor Jesus, chega, dá um basta na história do pecado, volte logo, Jesus, apressa-te, poupa o teu povo. Meu querido irmão, a mensagem aqui diz: já sua esposa se aprontou. Ou você é daqueles que está dizendo: não ainda, Senhor, não vem ainda, eu não estou pronto, não estou pronto. Por que não está pronto? Qual é o pecado que você não quer confessar? Qual é o pecado que você não quer abandonar? Qual é o filme que você ainda quer assistir? Quando é que você vai dizer: basta, não quero mais assistir filmes? Você precisa tomar essa decisão. Você precisa romper com esta máquina, com essa indústria de filmes que só preparam pessoas para o inferno, não preparam pessoas para o céu. Temos que romper com os pecados que nos amarram na terra. Por isso nós temos que dizer: já sua esposa se aprontou. Ó meu Senhor Jesus, eu já confessei os pecados que eu conheço. Agora, mostra os pecados que eu ainda não conheço, defeitos de caráter que eu ainda não tenho conhecimento, mas eu peço que o teu Santo Espírito me mostre, porque eu quero estar pronto com a minha família, porque já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Eu não quero as roupas da moda, Senhor. As modas para mim já não fazem sentido. Oh, como eu fiquei feliz. Eu vi isso na minha filha. Deus quebrou nela o encanto pelos sapatos. Ela tinha um encanto por sapatos. Deus quebrou este encanto. Ela está vendendo todos os sapatos. Ela está vendendo tudo aquilo que, queridos, Deus é grande. Deus muda os corações. Deus destrói em nós o consumismo. E nós começamos a economizar para a obra do Senhor, economizar para preparar um povo para a volta de Jesus. Nós nos desencantamos com o mundo, nós nos desiludimos com este mundo, nós nos apaixonamos pelo céu. Queridos, só vale para Deus, só tem valor esta roupa, que não é a roupa da moda do mundo. Queridos, aqui fala vestidos de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Você foi chamado, meu querido irmão. De maneira alguma você poderá dizer: eu não fui convidado. Como não foi convidado? Naquela parábola que contou Jesus, que os convidados entraram para a festa e veio o senhor da festa investigar e olhar os convidados e descobriu que um estava lá dentro da festa sem os vestidos de linho fino, puro e resplandecente. Como é que você entrou aqui sem as vestimentas que eu preparei para os convidados? E ele foi lançado fora. Queridos, para entrar nas bodas do Cordeiro, você tem que ter esta vestimenta. Aqui diz o linho fino, puro e resplandecente. É a justiça que Jesus Cristo imputa em você, é a justiça que Jesus Cristo comunica a você, é a justiça, é o vestido de justiça de Jesus Cristo que nos cobre. É aquela capa que o pai do filho pródigo jogou sobre ele, cobrindo-o para que ninguém visse a sujeira, as máculas, a roupa imunda do filho pródigo. O pai o cobriu com a capa, é a capa da justiça de Jesus, ele nos cobre com vestimentas de linho fino, puro e resplandecente.
e disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Você, meu irmão, está sendo convidado para esta ceia das bodas do Cordeiro. Quando vai ocorrer? Na segunda vinda de Jesus. Quando ele arrebatar a sua igreja para o céu, nós vamos participar com Jesus Cristo. Ele vai nos servir numa mesa de quilômetros e quilômetros. Ele vai nos servir o pão representando o seu corpo, o vinho representando o seu sangue, e nós vamos novamente participar da ceia do Senhor com o próprio Jesus Cristo. É este o convite feito. Aqui diz no verso 9: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E agora vem a descrição da segunda vinda de Jesus. Veja, depois que falou da destruição de Babilônia, do juízo de Babilônia, agora vem a descrição da volta de Jesus, que ele vem para vencer. Aqui diz o verso 11: e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Este é o meu Jesus, fiel, verdadeiro. Você pode confiar nele, ele não deixa você na mão, ele julga e peleja com justiça, ele é justo, mas ele é também misericordioso. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Ele pisou o lagar sozinho. Na luta para nos salvar, ele deu a vida. Ele deu a vida. Queridos, Jesus Cristo, ele tem uma veste salpicada de sangue, que nos lembra o preço que ele pagou pela nossa salvação. Nós vamos ver aquelas roupas salpicadas de sangue. Nós vamos ver aquelas mãos com cicatrizes. E ele vai dizer: este é o preço que eu paguei por você. Por isso o pecado não vai se levantar pela segunda vez, porque eternamente nós vamos ver os sinais da nossa redenção. Eternamente nós vamos ver aquelas roupas salpicadas de sangue. Por isso o pecado nunca mais vai se levantar, porque a história provou que Deus é amor, que Deus é misericórdia, e que o pecado não compensa. Não compensa o pecado. Pecado é só ilusão. Saia dessa ilusão, meu irmão. Você que ainda ama algum pecado conhecido, você que ainda está iludido com esse mundo está acabando, meu irmão. Esse mundo nunca mais vai voltar a ser o normal do ano passado, de 2019. As igrejas não voltarão a ser o que eram em 2019. Os mercados não vão voltar. As empresas aéreas, as empresas estão quebrando, os bancos estão quebrando. É uma quebradeira mundial, preparando o mundo para a nova ordem mundial, para a imposição do decreto dominical. Por quê? Satanás vai usar toda essa desgraça do mundo para lançar a culpa naqueles que guardam os mandamentos de Deus. Satanás dirá que todas essas desgraças do mundo, ele vai convencer os governantes e líderes religiosos de que toda a desgraça do mundo, a crise financeira, tudo isso está acontecendo por causa de um povo que insiste em guardar o quarto mandamento da lei de Deus, o santo sábado bíblico. Porque eles profanam o santo domingo, porque eles profanam o domingo como dia de guarda. Queridos, Satanás vai lançar sobre o povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus, como sendo eles os causadores da desgraça do mundo. Isso vai acontecer. No final do século XIX, surgiu aqui nos Estados Unidos um movimento chamado Movimento e Obra da Reforma e Temperança. Eles defendiam a temperança, um movimento justo, digno, abençoado, porque condenava a venda de bebidas alcoólicas. E esse movimento a favor da reforma e da temperança e da saúde estava associado com a santificação do domingo. Interessante, queridos. Isso é descrito no livro O Grande Conflito, página 587. Na página 587 se descreve esse movimento de reforma e temperança nos Estados Unidos, mas os mesmos que defendiam o movimento da reforma e temperança também defendiam a santificação do domingo. Queridos, a história se repete. Hoje, nós estamos vendo a encíclica papal Laudato Si. Ela tem ali os seus capítulos
capítulos defendendo o quê? A ecologia. Quem pode falar contra a ecologia? A ecologia é um movimento saudável, bom, digno, que nós só podemos apoiar. A encíclica papal Laudato Si traz o título de Cuidando da Nossa Casa. Como alguém não pode cuidar da sua casa? O capítulo número 1, o título é O que está acontecendo com a nossa casa. Esse é o capítulo 1 da encíclica. O capítulo 2, o Evangelho da Criação. O capítulo 3, a raiz humana da crise ecológica. O capítulo 4, uma ecologia integral. E o capítulo 5, algumas linhas de orientação e ação. E o capítulo 6, o último, educação e espiritualidade ecológicas. Ah, meus queridos, junto com este movimento da ecologia em defesa da natureza, em defesa da preservação da terra, que nós só podemos apoiar, junto com este movimento, vem também o movimento da santificação do domingo, no capítulo 6. Educação e espiritualidade ecológica. Espiritualidade ecológica quer dizer santificação do domingo. Isto está no capítulo 6, no parágrafo 237. Novamente, a história está se repetindo. Uma coisa, um movimento bom, unindo-se a um movimento falso, que é a santificação do domingo. O que está acontecendo em nosso mundo hoje, meu querido irmão? Sabemos que toda a natureza criada está gemendo como em dores de parto. Romanos 8, 22. Isaías 24, 19 e 20 diz: a terra foi despedaçada, está destruída, totalmente abalada. A terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Isaías 24, 19 e 20. E mais ainda, diz em Isaías 24, versos 4 a 6, a terra seca-se e murcha, o mundo definha e murcha, definham os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e seu povo é culpado. Por isso os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimos. Isaías 24, 4 a 6. Queridos, nós estamos vivendo num tempo em que as forças do mal estão se arregimentando e se consolidando. Essas forças do mal estão se robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão a se operar no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Rápidos. Testemunhos Seletos, volume 3, página 280. Tudo o que está acontecendo rápido. E se você pensa que você tem muito tempo pela frente, você está enganado, meu querido irmão. Você não tem todo esse tempo que pensa ter. É tempo de você agir em nome de Jesus, com oração, com jejuns, pedindo: o que queres que eu faça, Senhor? Para onde eu devo ir com a minha família? Para proteger a minha família? Todos aqueles que escolherem permanecer nas cidades não estarão pecando, mas vão se expor a sofrimento desnecessário. Queridos, nós lemos: Satanás é diligente estudante da Bíblia. Sabe que o seu tempo é curto e procura em todos os pontos opor-se à obra do Senhor. Satanás está comunicando infecção mortal ao ar. Isso está no livro Grande Conflito, página 590. Ele comunica ao ar infecção mortal. É o que você está vendo hoje. Milhares morrem de pestilência, de pandemia. Queridos, e estas grandes calamidades jogarão a culpa em cima daqueles que insistem em guardar os mandamentos de Deus. No livro Meditação Matinal, Maranata, publicado em 1977, na página 172, nós lemos: nas últimas cenas da história terrestre, graçará a guerra, haverá epidemias. Isso é novidade para você? Isso é a profecia que está falando. Haverá epidemias, pragas, fomes. As águas do oceano transporão os seus limites. As águas do oceano vão transpor os seus limites. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Deveríamos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para aqueles que o amam. É tempo de você e eu nos prepararmos com a nossa família para a volta de Jesus. Cristo está vindo
E ele vem para vencer, porque ele é o vitorioso, o eterno vitorioso, Jesus Cristo, que nos faz também vitoriosos, que implanta em você uma mente de vitória. Queridos, no livro Grande Conflito, página 589, termino lendo: ao mesmo tempo em que Satanás aparece aos filhos dos homens como grande médico, que pode curar todas as enfermidades, ele também trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Ele é o causador das moléstias, das epidemias, das pandemias, das desgraças do mundo, queridos. Nós precisamos testificar todas estas coisas. Apocalipse 22, 20. Aquele que testifica todas essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Prepare-se, meu irmão. Cristo está vindo. Está vindo para vencer. Prepare-se com a sua família. Busque o batismo do Espírito Santo. Confesse os seus pecados. Se desiluda com o mundo. Apaixone-se pelo céu. E que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. É a minha oração. Quero orar com você neste momento. Ore comigo. Pai querido que estás nos céus, obrigado porque o Senhor nos deu todas as orientações. Obrigado porque a volta de Jesus Cristo será surpresa para os ímpios, não será surpresa para os filhos e filhas de Deus que estão estudando a Bíblia e estão confessando seus pecados. O Espírito Santo nos mostra que é chegado o momento da volta de Jesus. Desperta a tua igreja morna, desperta a tua igreja de Laodiceia, desperta os teus filhos, querido Pai, convence-nos dos nossos pecados, para que confessemos os nossos pecados, e que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo. Prepara-nos para os dias em que estamos vivendo, Pai querido. Volte logo, querido Jesus, nos buscar, o quanto antes, que os últimos acontecimentos, querido Jesus, sejam mais rápidos do que estamos imaginando, mais rápidos, porque queremos que o Senhor Jesus volte para vencer a vitória final no Armagedon, destruindo a Satanás e arrebatando a sua igreja para o céu. Ora vem, Senhor Jesus. Esta é a nossa oração. Amém. Fique com a paz de meu Senhor Jesus. Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Amém.